Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. O tema que abordaremos hoje é sobre o estudo, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E recebemos a nossa irmã Rosa Festugato para que possamos fazer uma reflexão sobre uma área expressiva e que devemos nos dedicar. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Vanderlei. Obrigada, amigos que estão conosco. É sempre uma alegria estarmos juntos para conversarmos sobre a nossa doutrina espírita. Já entrando no assunto, Rosa, o quanto o estudo é fundamental para o adepto da doutrina espírita? Pois é, Vanderlei. A ênfase no estudo é uma questão básica do espiritismo. Se nós buscarmos registros ainda na época de Kardec, dos pioneiros da nossa doutrina espírita, nós vamos encontrar que estudar o espiritismo sempre foi uma preocupação constante dos líderes do movimento espírita. Mas aí por que a gente pensa que sempre foi uma preocupação constante, né, Vanderlei? Porque está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito de Verdade nos orienta, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, essas palavras do Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos, ainda ecoa nas nossas mentes. E aí a gente se pergunta, e como se amar? Amai-vos, amar a si e aos outros. Como que nós vamos nos amar? Conhecendo a si próprio, conhecendo a nós mesmos, tendo uma visão clara de quem nós somos, o que nós desejamos para nós e para os outros, não é? E como amar o próximo? Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Isso, então, é a forma de nós amarmos. E como nos instruir? Porque o recado foi amai-vos e instruí-vos. Então, nós nos instruímos nos evangelizando, aprendendo, estudando, nos iluminando através do estudo, nos libertando através do conhecimento. Por isso a gente tem certeza da importância do estudo. E ainda tem os espíritos superiores que vieram nos trazer também o seu pensamento importante sobre o estudo. No livro Pensamento e Vida, do Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele nos fala lá no capítulo 4. Ele diz assim, 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Olha que lindo, 2 asas. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Então, pelo amor, diz Emmanuel, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E ele completa ainda, Emmanuel, e pela sabedoria, que começa pela aquisição dos conhecimentos, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-nos para o alto. Então, que linda essa afirmação do Emmanuel. E amor e sabedoria vão nos conduzir a Deus. Ele diz ainda, se nós negligenciarmos qualquer uma delas, atrasaremos a nossa evolução, a nossa libertação das amarras da imperfeição e da ignorância. Então, nós só vamos conseguir esse conhecimento através do estudo. E a espiritualidade superior, então, nos incentiva ao estudo, de forma a fazermos a nossa transformação interior, através dos conhecimentos dos ensinos de Jesus.
Porque como é que nós vamos nos modificarmos, nos transformarmos? Conhecendo. Então, e nos dias atuais, né, Vanderlei, além do livro, nós temos as palestras públicas que nos orientam no estudo, nós temos várias formas de estudo nas casas espíritas, e ainda a tecnologia nos coloca no mundo virtual. E ainda, através do mundo virtual, nós temos uma infinidade de recursos online para aprofundarmos o nosso estudo. Temos, então, muita oportunidade de buscarmos, através desse aprofundamento do estudo, né, aquilo que Jesus nos ensinou. E procurar praticar sempre esses ensinamentos, que esses nos levarão à felicidade que nós tanto sonhamos. Por isso a importância de estudar. Então, nós podemos dizer assim, que tanto Jesus como Kardec tiveram a preocupação de facilitar a compreensão dos seus ensinamentos. Então, estudemos sempre, porque nós somos eternos aprendizes. Não existe formatura em espiritismo, né, meu amigo? A gente não se forma, nós estudamos sempre. Então, as citações evangélicas deixam bem claro que os ensinamentos de Jesus nos conduzem a Deus. Então, cumpre ao espiritismo o papel de ensinar essas verdades ainda não compreendidas de uma forma clara, para que todos nós entendamos. E ainda me recordo aqui de uma citação de Alcione no livro Renúncia de Emmanuel, onde é dito assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, o estudo e o ensino da doutrina espírita tem como grande objetivo transformar o homem, se nós conseguirmos conhecer, meditar, sentir e viver, né, meu amigo? Isso é muito lindo, isso é muito lindo. E como podemos despertar no nosso íntimo o ímpeto para o estudo? Em outras palavras, como desenvolver o prazer pelo estudo? Pois é. Nós vamos conseguir esse prazer pelo estudo se a gente respondesse assim, uma resposta rápida. A gente diz: vontade de aprender os ensinos de Jesus, vontade de entender sobre a reencarnação, sobre a imortalidade dos espíritos, sobre a lei de causa e efeito. Então, isso é o que nos daria esse ímpeto, né? Para conhecermos, para estudarmos, porque a gente, quanto mais estuda, mais quer estudar, porque a gente vê que a gente ainda não sabe nada. Então, o que sei é que nada sei, né? A expressão do nosso amado filósofo. E a beleza da doutrina espírita, Vanderlei, a gente pode dizer assim que está no conhecimento para que haja a transformação moral da humanidade. Então, o conhecimento da doutrina espírita, dos ensinos de Jesus, vão fazer com que haja a transformação. O conhecimento, o estudo da doutrina nos traz consolo, nos traz esperança, porque ela nos traz respostas claras, ela nos explica muito bem aquilo que Jesus nos deixou em forma de parábolas. Mas muitas vezes nós nos perguntamos, né, meu amigo, por onde começar? Quais as leituras que eu devo realizar para ter essa vontade de continuar sempre estudando? Daí Kardec nos orienta que o importante é nós começarmos sempre pela teoria inicial. Então, vamos começar pelo começo, começar estudando as obras básicas. Assim, nós vamos compreendendo o ponto de partida da nossa doutrina, né? E vamos entender que a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E o conhecimento que esse ensino nos dá são por demais profundos e assim extensos, né, para serem adquiridos de qualquer modo. Por isso nós precisamos de um estudo perseverante, de um estudo metódico, feito de forma silenciosa, muitas vezes. Dentro de nós meditarmos, porque muitas vezes a gente diz: eu leio um livro por semana.
Mas será que nós estamos meditando nisso que nós estamos lendo? Ou estamos correndo os olhos daquele livro só para ler mais um livro? Então, nós vamos buscar esse estudo que também as instituições espíritas nos dão, com esse estudo metódico, que nos incentiva, então, a seguirmos adiante, e até participarmos de outras atividades do centro espírita, não só desse estudo, né, para termos esse êxito, então, de aprendermos. E se estaríamos ainda mais assim, para termos essa vontade de seguirmos estudando, nós temos que ter boa vontade, nós temos que querer, nós temos que ter aquela meditação paciente dos ensinos filosóficos, dos ensinos morais, analisar aquilo que nós estamos lendo, para que compreendamos realmente o que nós estamos lendo. E citamos ainda que as obras básicas, elas devem ser lidas e estudadas, mastigadas e digeridas, tendo muita atenção, muita reflexão, muita análise, muita meditação. Divaldo, certa vez, ele conta que a Joana de Ângeles, a sua mentora, disse: Divaldo, tu precisas estudar o livro dos Espíritos. E ele disse para ela: mas eu já li o livro dos Espíritos mais de 40 vezes. E achando assim que ele já estava preparado. Aí ela disse: agora, querido, estuda. Então, nós precisamos estudar e não somente ler. E isso vai nos dar vontade de seguir em frente, cada vez querer estudar mais. É isso, meu amigo, então. Que bom, Rosa. Dos questionamentos, se é possível que uma pessoa desenvolva ou eduque a mediunidade através do estudo? Sim, perfeitamente. Nós diríamos que não somente desenvolver a mediunidade, né? Mas a gente educa a mediunidade através do estudo. Educamos a nossa faculdade mediúnica. Por que será, Vanderlei? Porque nós nos melhoramos como pessoa. Então, a gente vai estudando e cada vez mais nós vamos tentando ser pessoas melhores. A gente sabe que é um esforço que nós precisamos fazer para sermos melhores. E cada vez que nós estudamos, nós nos lembramos que nós precisamos fazer aquilo. Por isso, o estudo constante, né? E Kardec nos diz que o Espiritismo, Kardec nos diz que nós somos todos mais ou menos médiuns. Veja a importância de nós estudarmos, porque ele fala que cada um tem seu grau de sensibilidade. Então, está no Livro dos Espíritos, cada um é mais ou menos médium. Ele quer dizer isso, que devido ao grau de sensibilidade, nós vamos ter um tipo ou outro de faculdade mediúnica. Então, precisamos sim estudar muito para conseguirmos captar aquilo que o plano espiritual está querendo nos dizer. Sabemos também, né, Vanderlei, que a mediunidade já é estabelecida ainda antes de nós reencarnarmos. Nós já nos preparamos no mundo espiritual para esse tipo de mediunidade. Então, por isso que nós precisamos estudar para educar e desenvolver a nossa mediunidade. E isso vai acontecendo assim, à medida que nós vamos ouvindo aquilo que Kardec nos disse, através das obras básicas, também assistindo e ouvindo palestras, ou também fazendo o atendimento espiritual nas casas espíritas, nós vamos começando a entender mais o que é essa mediunidade e vamos aprendendo a lidar de uma forma equilibrada com essa faculdade que só nos traz benefícios a nós e aos outros, mas nós precisamos conhecer. Então, vamos buscar nas casas espíritas o estudo sistematizado da nossa doutrina, que é o estudo metódico que Kardec nos orienta. Vamos estudar as obras básicas, vamos estudar o que é mediunidade, que daí nós vamos encontrar recursos para seguir o nosso caminho
sempre com um maior devotamento, vamos dizer, com uma maior abnegação, nos sentindo melhores por estarmos estudando, compreendendo essa doutrina tão maravilhosa. E Kardec, gosto sempre de lembrar que ele nos alerta, né, que a faculdade da mediunidade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para um verdadeiro objetivo, que é servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas. E em termos de mediunidade, só para nós encerrarmos, o Jacobson Trovão, no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, que é um livro maravilhoso, ele diz que o estudo e o conhecimento possibilita uma maior segurança na prática da mediunidade. Então, o estudo sempre, né, querido? Em todos os momentos. Aproveitemos bem o nosso tempo. Essencial para a nossa vida. Nós agradecemos imensamente a tua contribuição ao nosso programa, Palavras Consoladoras, e envolvemos de alegria com os nossos irmãos e irmãs que nos prestigiam, colaborando com a divulgação das mensagens do Evangelho do Cristo. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimento e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.